os bastidores, as portas fechadas, as portas abertas, os milagres que Deus apresenta. Um dia, isso tudo cabe num livro, né? Eu volto a dizer, eu sempre lembro do meu bisavô, o general Euclides, comandante da Revolução de 32 contra o Getúlio Vargas. Não do meu avô, João Figueiredo, lembro também, mas do meu bisavô. Da resiliência que ele teve para conseguir tornar o Brasil um pouquinho mais livre. Não acontece do dia para a noite, né? Mas já melhora muito se o Trump for vitorioso, e ele precisa derrotar agora o que parece a Kamala Harris. Quer dizer, não sabemos, né? Não sabemos ainda totalmente. Eu disse... acho que eu estou com um pouco perto. Baixei aqui um pouquinho. Eu terminei o Paulo Figueiredo Show na quinta-feira, dizendo a vocês que eu torcia imensamente, rezava, orava para que o Biden ficasse como candidato. Apesar de eu, naquele momento, ter dito que 95% de chance daquilo não acontecer, como acabou não acontecendo. Mas eu também disse, no Paulo Figueiredo Show, que na ausência do Biden, a gente tinha que torcer muito para a Kamala Harris ser candidata. Primeiro pelo óbvio. A Kamala Harris é uma das figuras mais... Agora, a palavra da moda da juventude é cringe. Cringe. É a figura mais esquisita, mais estranhas. É uma coisa que eu já vi na política mundial, né? Ela tem um riso, parece uma coringa psicopata, vocês já perceberam? Um negócio de maluco. Ela fala como se estivesse falando com crianças, de um jeito mongoloide, assim, de jardim de infância, nem criança, né? Uma coisa assim. O papai e a mamãe têm um filho, e o filho é filho do pai e da mãe. Ela fala umas obviedades, assim, como com voz e com jeitinho de retardada. Como se estivesse falando com crianças, num discurso público. E ela é tão sem pé nem cabeça falando, que ela me lembra muito, muito a Dilma Rousseff. É o mais próximo, porque o Biden, ele tropeçava na senilidade dele. O Biden é um cara inteligente, ele era um político muito, muito afiado. Apesar de ter um pensamento desorganizado, ele sempre foi um político muito afiado. A Kamala é uma Dilma Rousseff, né? E isso é um lado da história. O outro lado da história é que, eleitoralmente, a Kamala Harris sempre foi absolutamente desprezível. Ela começou a carreira dela como, vocês me desculpem, eu não vou falar outro palavrão aqui, mas aquela profissão das damas que trocam favores de dinheiro. Não, vou falar assim, puta. O nome disso é puta. Kamala Harris começou como puta. Ela era cocotinha, novinha, amante do então prefeito de São Francisco, nos anos 90, o Willie Brown. Ele tinha 60 anos e ela era novinha, ele era casado, e ele já admitiu, né, que arrumou vários empregos e que catapultou a carreira política da Kamala Harris. Então não é só a Janja, segundo o filho do Lula, né? Segundo os prints do filho do Lula. A Kamala Harris também vem dessa profissão, onde a pessoa se associa a um cara poderoso e sobe na escada da política. Uma pessoa até então desprezível, que passa a ter protagonismo. Não sei se vocês já ouviram essa história antes, mas como eu disse, o filho do Lula dá algumas pistas a esse respeito. Opa, eu fiz cagada aqui. E aí ela, com essa carreira catapultada, ela foi promotora na maluca Califórnia, que adora soltar bandido, depois se elegeu senadora, e para ganhar de senadora, ela foi senadora por menos de um mandato, né, para ganhar como senadora na República Popular da Califórnia, como a gente chama, que é quase um país comunista dentro dos Estados Unidos, basta ser democrata hoje em dia. Ela ganhou e ficou, já naquele momento ela estava muito próxima, não mais do prefeito de São Francisco, mas de figuras como a família Soros, né, outros bilionários progressistas, o Bill Gates. E aí ela anuncia a candidatura dela às primárias democratas em 2020 contra o Joe Biden, e aliás quase chamou ele de racista nos debates. Ela foi humilhada, inclusive, uma vez pela Tulsi Gabbard também, e ia muito mal nas pesquisas, pontuava ali 2% a 6%. Então essa era, até 2020, essa era a dimensão política da Kamala Harris, alguém que pontuava ali 2% a 6%. Em 2019, no final de 2019, ela desistiu de disputar as primárias, então ela nunca ganhou um voto sequer numa primária. Em seguida ela anuncia o apoio dela ao Biden. E quem escolhe a Kamala Harris para VP do Biden é justamente o sistema, que pega ela como uma candidata, que pega o Biden como um cara de transição, né? Ele, historicamente, menos radical, menos de esquerda do que a Kamala Harris. Ele é tudo que o patriarcado odeia, um homem branco, hétero, velho, né? Tudo que os críticos do patriarcado odeiam.
E aí você colocava ela como vice, ali pronta para sucedê-lo, uma mulher jovem para a posição, aparentemente considerada negra. Eu não sei se eu consideraria a Kamala Harris negra, mas aparentemente considerada ela negra, e extremamente radical. Só que, como eu disse, ela não tinha votos, não tinha expressão política, mas tudo isso era um detalhe. Porque todo mundo em Washington DC sabe que ela foi escolhida por George Soros, Bill Gates e companhia. E volto a dizer, uma política extremamente radical. O quão radical? Ora, a mais radical do Senado. Não sou eu que estou dizendo. Olhem essa reportagem. Kamala Harris é a mais radical do Senado. Está aqui. Um ranking de 2020 apresentou então a senadora democrata Kamala Harris como a representante mais esquerdista de todo o cenário americano. De todo o Senado americano. Um ranking feito pelo site de vigilância governamental GovTrack em 2020 apresentou então a senadora, ela era senadora, como a mais esquerdista do Senado, ultrapassando até mesmo o assumidamente comunista Bernie Sanders. A classificação levou em conta o comportamento legislativo, ou seja, como é que ele se comporta como senador, de cada um dos 100 senadores dos Estados Unidos, com a pontuação de 1 para os mais conservadores e 0 para os mais liberals, mais esquerdistas. Isso é a reportagem do Paulo Figueiredo Show. O site de vigilância governamental colocou o Sanders, lembra, de 0 a 1. 0 é o mais esquerdista e 1 é o mais direitista. O site posicionou o Bernie Sanders com uma posição de 0,02, enquanto a Kamala Harris 0,00. Significa que era impossível ser mais esquerdista no comportamento de votação e pauta no Congresso do que a Kamala Harris. Então, quando eu digo que ela era uma esquerdista radical, não é o Paulo Figueiredo que está dizendo. E nesse golpe dentro do partido, que a gente detalhou agora há pouco, o Biden anunciou o apoio dele para Kamala Harris. Quer dizer, como eu disse, a gente espera que tenha sido o Biden de fato anunciando esse apoio, né? A gente não sabe. Depois veio o apoio dos Clinton, também importante, mas não basta o apoio do Clinton e do Biden para ela ser oficialmente candidata. Isso é importante levar em consideração. Ela precisa ganhar a convenção e os delegados que tinham prometido o voto do Biden, como eu expliquei agora há pouco, vão ter que escolher um outro candidato para eles botarem os votos deles sem primária. E, ao que parece, a Kamala Harris conseguiu esse apoio. Diz uma reportagem que eu publiquei hoje também no Paulo Figueiredo Show. Kamala Harris garante apoio de delegados suficiente para se tornar a candidata do Partido Democrata. Biden saiu da corrida e endossou Kamala Harris. Segundo uma pesquisa da Associated Press, várias delegações se reuniram na noite de segunda-feira para confirmar o apoio deles a Kamala Harris, incluindo o Texas e o seu estado natal, a Califórnia. Diz a reportagem, na noite de segunda-feira, Harris tinha um apoio de pelo menos 2.471 delegados, de acordo com a contagem da Associated Press. Muito mais, bem mais, do que os 1.976 delegados necessários para vencer em uma votação de primeiro turno. Nenhum outro candidato foi nomeado por um delegado contactado pela Associated Press. E, segundo o Breitbart News, para vocês verem o poder da esquerda, a campanha da Kamala Harris arrecadou já em 24 horas 81 milhões de dólares. A campanha de Harris revelou que mais de 888 mil doadores de base, contribuíram de acordo com o Access. Desse número, 60% doadores de primeira viagem. Outras 43 mil pessoas se comprometeram a fazer doações frequentes, ou seja, gerou um certo buzz. Atraiu uma certa nomeação. Então, em tese, ela está conseguindo a nomeação. E vejam que loucura, porque o partido que supostamente é o democrata, ou seja, né, que tem no nome a democracia, o partido deu um golpe no candidato mais votado nas primárias e vai dar a nomeação, aparentemente, para uma candidata que nunca recebeu um puto de um voto. E tudo isso é para salvar a democracia do Donald Trump. Na carta do Biden, nós preservamos a democracia. Olha que loucura! A preservação da democracia é um candidato que tinha sido vencido no primeiro turno ser trocado no tapetão por pressão.
e ser escolhida a candidata dos bilionários de esquerda sem um puto de um voto. Isso é democracia. É democracia para esses caras. Isso é coisa de maluco. Como é que ninguém fala isso em nenhum canal do Brasil? A palavra democracia perdeu completamente o sentido, né? A mulher é candidata depois de um golpe sem um puto de um voto, e isso é para salvar a democracia, pô. Né? No nível de gaslighting de 0 a 10, até onde isso vai? Mas eu digo que as coisas ainda podem mudar, porque tem uma disputa de poder em curso. Eu estou torcendo para a Câmara, ela tem o dinheiro, tem supostamente o delegado da Associated Press, mas pode ser também um vazamento dela para a Associated Press, porque não tem garantia de que ela vai ser a candidata até que seja oficializada na convenção. Acho que 17 de agosto. Né? E, 17 de agosto, nesse mundo maluco, onde uma semana tentam matar o Trump, no outro Biden começa a ter Covid, no outro ele renuncia, no outro a Câmara, é muito tempo. Né? Eu, como sempre, eu fico de olho nas reportagens da mídia de esquerda, como eu sempre digo aqui, para ver o que eles querem. Né? Eu sempre tive uma dúvida, eu discuti isso até com o Dr. Marcelo Ribeiro, que talvez esteja nos assistindo. Quem manda? É a mídia que manda no Partido Democrata ou é o Partido Democrata que manda na mídia? Eu nunca entendi quem manda em quem. Ou se alguém manda nos dois. Mas eu fico vendo o Partido Democrata, e por isso que, por exemplo, quando eu vi o editorial do George Clooney no New York Times, eu falei, ih, campanha do Biden subiu no telhado. Né? Mas pelo mesmo motivo que a Câmara é a minha candidata predileta, porque ela quase que certamente perde para o Trump, do mesmo jeito que eu penso assim, a esquerda sabe disso. Hoje já tem uma reportagem do New York Times que disse que a Câmara é a, abre aspas, palavras do New York Times, a democrata menos elegível. E eles têm uma certa razão. Tem um levantamento aqui, também no Paulo Figueiredo Show, de como que a Kamala Harris performa em 13 pesquisas recentes. Assim que eu... tá aqui. 13 pesquisas nacionais recentes. Foram feitas 13 pesquisas. O ex-pesquisador do presidente Barack Obama, o Fernando Armandi, disse que a Kamala, isso é importante dizer, saiu uma pesquisa do cara que era o poller, né, o pollster, o pesquisador oficial para a campanha do Obama, o Fernando Armandi, que disse que a Kamala Harris venceria o Trump por 1 ponto. E eu já expliquei aqui para vocês, eu volto a fazer essa ressalva, que qualquer coisa menos do que 4 pontos de vantagem nas pesquisas significa que o Trump vai para a Casa Branca. Eu expliquei isso aqui. Que, óbvio que isso é uma aproximação, uma estimativa, mas por conta da forma como a eleição americana é, eleições em 50 estados, e por conta dos democratas terem concentração muito grande em centros populacionais, eles acabam precisando muito voto na votação nacional. E perdem. A Hillary Clinton, por exemplo, teve 2,1 pontos a mais do que o Trump em 2016 e perdeu por ampla margem no colégio eleitoral. Então hoje estimamos que pelo menos eles precisam de pelo menos mais 4. Nessa pesquisa do pollster do Obama, ela teve mais 1, o que significa quase que certamente que o Trump estaria dentro da Casa Branca, nesse resultado, caso a pesquisa estivesse correta. Né? Mas, eu vou ler aqui para vocês as pesquisas. Ó, JL Partners e Daily Mail, que é um jornal britânico, de 1 a 3 de julho. Trump 49, 38 Kamala Harris. 11 pontos de vantagem. Lembra que eles precisam de 4 para eles, pelo menos, para brigar. Harris X e Forbes, dia 19 a 21 de julho, uma pesquisa muito recente, Harris X e Forbes. Ninguém pode dizer que Harris X e Forbes são de direita. Trump 52 e 42 Kamala Harris, 10 pontos de vantagem para o Trump. Social Research, 21 de julho, também muito recente, instalando de novo. Trump 51, 43 Kamala Harris, Trump com mais 8. Manhattan Institute, essa é um pouquinho mais antiga, semana passada, 7 a 13 de julho. Trump 44 e 36 Kamala Harris. 8 pontos de vantagem para o Trump. Redfield and Whittle Strategies, 8 de julho, também um pouquinho mais antiga. Trump 44, Kamala Harris 37, Trump mais 7. Big Village, 12 a 14 de julho, 37 Trump e 30 Kamala Harris, Trump com mais 7. Emerson College, 49 para o Trump, 43 para Kamala Harris, Trump com 6 de vantagem. E o Gov e The Economist sempre foram megas de esquerda, sempre erraram muito em favor da esquerda. Trump 44, Kamala Harris 39, Trump com mais 5. Quinnipiac, que eu brinco também, hoje estou falando muito dele, Dr. Marcelo Ribeiro, a gente brinca que tinha que ser encerrado, de tanto que eles erram em favor dos democratas, mas erram assim 10 pontos em favor dos democratas. O Quinnipiac, 19 e 21 de julho. Trump 45, Kamala Harris 41, Trump com mais 4.
Noble Predictive Insights, 8 a 11 de julho. Trump 48, Kamala Harris 44, Trump com mais 4. YouGov e CBS News. Outra pesquisa do YouGov com a CBS News. Trump 51, Kamala Harris 48, Trump com mais 3. Survey USA, 12 a 15 de julho. Trump 45, Kamala Harris 42. Ou seja, 13 pesquisas feitas em julho. Na pior, para o Trump, ele só tem 3 pontos de vantagem para Kamala Harris. Lembrando, volto a dizer, ela precisaria de pelo menos 4 numa eleição nacional para vencê-lo. Não tá bom para ela. Não tá bom. Tá bom para nós. Né? E é importante dizer, por outro lado, que tudo isso é inicial. Ela está sendo jogada como candidata oficial agora. Você tem uma disputa interna para ver se vai ser ela mesma, embora tenha uma certa união no nome dela, mas ela, se for ela vai ter todo o apoio do establishment, da mídia, de Hollywood, todo mundo que estava batendo no Biden, que tinha como foco esse golpe contra o Joe Biden, agora vai ter essa união em torno da Kamala Harris. Sei lá, daqui a pouco a Taylor Swift, a Oprah, fazem um evento com a Kamala, talvez ele escolha uma mulher e aí vai ter toda aquela coisa da união feminina para uma mulher, e tem os votos, né? Uma união feminina em torno de uma candidatura de mulheres, que é a hora de derrotar o patriarcado. Olha, vai ser um nojo. Vai ser um nojo. Campanha de maquiagem, de melhorar a imagem dela. Eu não digo isso pelos marqueteiros, não. Eu digo pelo establishment. Digo pela imprensa, digo por Hollywood, digo pelos bilionários. Vocês podem ter certeza, o marqueteiro fazer isso é já esperado. O problema são as instituições, né? O establishment fazer isso. E vai fazer pela Kamala Harris. Vocês podem ter toda certeza. A dúvida é, será que isso vai ser o suficiente para ganhar as eleições, para derrotar o Trump? Eu, Paulo, acho que não. Eu acho que não dá para a gente ter esse clima de já ganhou, porque a gente está lutando contra um Leviatã aqui. Não dá para ficar no clima de já ganhou, mas me parece que está difícil de tirar a eleição do Trump. A Polymarket, bota aí pra gente, que faz essas projeções de aposta, chances de vitória, projeções de mercado, ela diz que nesse momento o Trump tem 64% de chances de ganhar contra 33% da Kamala Harris. É a projeção de mercado. E pode mudar, essas coisas estão sempre mudando, mas eu tô, inclusive se você quiser apostar, tem um negócio aqui para você apostar. Eu não estou enxergando, está pequeno no meu retorno, mas você pode apostar aí, botar um dinheiro na cama. Se você é esquerdista e está confiante, você pode botar, ou direitista e está pessimista, você pode, obrigado, Bruno, você pode botar aí na tela, ó, 64% de chance do Trump. Se você apostar 64 cents, se você apostar no Trump, você recebe 64 cents por dólar. Pode apostar, nesse site aí você aposta. O pessoal gosta de apostar tudo no Brasil agora, aposta impedimento, aposta quantas vezes o cara troca de camisa, quantas bandeirinhas, quantas vezes o bandeirinha vai amarrar o cadastro. Então aposta aí no Trump, você que gosta de apostar. Eu estava almoçando com o senador Eduardo Girão ontem, um abraço aí para ele, e ele estava me contando, inclusive, os bastidores, né, do projeto de lei de legalização dos jogos no Brasil. E eu expliquei para o Girão que eu não tenho uma postura contra jogos, né? Eu acho que seria um hipócrita da minha parte, o cara que vai a Las Vegas, vou aqui no Hard Rock Cassino de Miami e dizer, os brasileiros não podem apostar. Acho que os brasileiros podem apostar, as pessoas fazem o que elas querem, eu particularmente não aposto, não gosto disso, não gosto de jogo, mas agora, o projeto que foi apresentado, ele estava me contando, vai ser uma sacanagem que vocês não têm ideia. Né? Mas assim, um festival de propina e lavagem de dinheiro. Um festival, um negócio de maluco. Parece que votam depois das eleições e, assim, a putaria que está rolando dentro do Congresso de troca de influência em relação a esse troço é brincadeira.